Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Code Unsolved. No vídeo de hoje vamos então aqui criar um pequeno sistema que faz a geração de passwords aleatórias. O sistema vai funcionar da seguinte forma: o indivíduo ou o utilizador deve informar o tamanho da password que ele pretende gerar. O sistema deve ser capaz de verificar se o tamanho gerado é válido. Também deve ser capaz de verificar se o tamanho possui no mínimo 6 caracteres e, por fim, então, retornar o password ao utilizador. Para tal, vamos utilizar o recurso de duas bibliotecas. Uma é a biblioteca Random e outra biblioteca é a biblioteca String. Para efeito, começamos por declarar uma variável. Eu vou chamá-la de size. Vai receber uma função verificar size. Input, para a entrada de valores, informe o tamanho da password. Tendo feito isto, agora vou eu criar a função def. Vai receber um parâmetro que este parâmetro, desculpem, vai ser size, vai ser no caso o tamanho do password que o utilizador informará. E para que se seja possível que o utilizador apenas introduza um tamanho realmente válido, então vamos forçar aqui que ele introduza esse tamanho. Então faremos while true, ou seja, enquanto for verdade, um loop infinito, basicamente. Vou utilizar o bloco typepad para tratamento de erro e vou tentar retornar com size convertido para inteiro. Se não, regra geral, quando uma conversão de uma string não seja bem sucedida, ele retorna um erro de valor. Então vou capturar este erro, except value error, e fazer com que o utilizador introduza realmente um tamanho válido, ou seja, erro, informe um número inteiro válido. Exemplo, 6. 6 porque 6 é o mínimo aceitável para a geração da password. Tendo feito isto, vamos aqui agora testar. Vou chamar aqui, vou rodar o programa e colocar, por exemplo, a letra Q. Vai me dar um erro, por quê? Porque Q não é um número inteiro válido. Se eu colocar, por exemplo, sinal de maior, também dá-me um erro, por quê? Porque sinal de maior não é um número inteiro válido. Porém, se eu colocar um número inteiro válido, o programa termina, ou seja, pressupondo que a conversão aqui foi bem sucedida. Feito isto, podemos ver que o ponto 1 e o ponto 2 já estão resolvidos. Vamos então agora o ponto 3. O ponto 3 diz que o sistema deve ser capaz de verificar se a password possui no mínimo 6 caracteres. Para isso, eu vou criar uma nova função, vou chamar de generate password, def generate password. Ele vai receber também um parâmetro que vai ser size. Portanto, eu vou declarar uma variável cujo nome será password. Vou ter então a password, ou seja, a variável que vamos utilizar para armazenar a password o tamanho, no caso, que o utilizador informar. E vamos ter uma outra variável que vai ser charge, onde nós vamos juntar caracteres especiais, pontos e o abecedário de A a Z em letras maiúsculas e minúsculas. Então aqui vamos utilizar a biblioteca string, ponto, ASCII letters, porque ASCII layers porque já acopla tanto os caracteres maiúsculos quanto os caracteres minúsculos. Mas string, ponto, digits tem números de de 0 a 9 e string ponto punctuation para os caracteres especiais. Feito isto, então podemos verificar se o tamanho da password tem no mínimo 6 caracteres. Então verificamos se size for menor do que 6, vamos retornar vai ser nada. Ou seja, retornamos nada.
Depois, mais para frente, vamos tratar deste erro. Agora, o que é que podemos fazer? Vamos garantir que a password tenha, no mínimo, o primeiro caractere. Então, para isso, vamos fazer assim: password vai receber char, não mais random.choice. Esse método choice da biblioteca random, o que é que ele faz? Como diz aqui na doctrine dele, diz assim: choose a random element from a non-empty sequence, ou seja, escolhe um número randômico ou aleatório de uma sequência não vazia. A nossa sequência aqui, no caso, será chars. Então, pegamos em chars, passamos aqui para o parâmetro do método. Não, chars, passamos chars como parâmetro do método. Em seguida, sabendo que já ocupamos uma posição da nossa variável, password, no caso, faz sentido que incrementemos o tamanho de size. Por quê? Porque se formamos, por exemplo, um tamanho de 6 e já ocupamos uma posição, no caso, só temos mais 5 dígitos ou 5 caracteres que é para concatenar na pasta. Então, o que nós faremos? Faremos com que size seja menos igual a 1, ou seja, tiramos 1 de size. Em seguida, fazemos um while loop, verificamos se size for maior do que 0, ou seja, enquanto o size for maior do que 0, o que vai acontecer vai ser new char. Eu vou declarar uma nova variável com este nome. Eu vou armazenar o próximo caractere a ser concatenado com a nossa variável password. Então vai ser random choice, vai receber char. Em seguida, convém que na password não tenha, por exemplo, uma sequência de caracteres iguais. Por exemplo, AAA, ou BBB, ou 222, ou whatever. Então, para tal, o que é que nós vamos fazer? Vamos verificar se o próximo elemento a ser concatenado a password é igual a outro. Para tal, o que é que vamos fazer? Vamos fazer assim: password, ou seja, if password, se a password na posição -1 é o quê? A posição -1 é a última posição. Ou seja, como nós atribuímos aqui na password pelo menos um caractere, o caractere é o primeiro e também é o último. Ou seja, toda verificação que for feita aqui, ou seja, na verdade, a primeira verificação que for feita será com este caractere. Em seguida, as próximas verificações serão com os caracteres subsequentes. Então, verificamos se a password na última posição for diferente de new char, que é o novo caractere que nós queremos adicionar a password. Então, o que vai acontecer vai ser password mais igual, ou seja, concatenamos o novo valor da password. Em seguida, de forma a que o loop possa terminar, decrementamos novamente a variável size, menos igual a 1, e por fim retornamos a nossa password gerada. Tendo feito isto, vamos então aqui testar. Para testarmos, eu vou criar uma nova variável, declarar uma nova variável, que não vai ser password. Password, ela vai receber generate password, vai receber como parâmetro size, ou seja, o tamanho que o utilizador informou. Como nós sabemos que se o utilizador informar um tamanho inferior a 6, vai nos retornar none, então podemos aqui verificar, ou seja, capturando o valor do retorno, verificamos se if not, por exemplo, ou seja, if not size, basicamente vai ficar aqui, ou seja, se size não for válido, ou se o size for none, então vamos informar ou mostrar uma mensagem de erro, print tamanho da password precisa ser no mínimo 10 caracteres. Você informou 5. 5 size, desculpa. Se não,
Então, o que vamos fazer é print a sua password é password. Vamos só aqui capturar também o tamanho. Por uma questão de verificação, se está a retornar realmente uma password com tamanho correto. Ok, agora podemos aqui então testar. Limpamos a tela e agora se informarmos, por exemplo, set e vejamos que essa password é password. Porque eu utilizei aqui o template string e não passei o F aqui atrás. Testamos aqui outra vez, limpamos a tela, informar set, por exemplo, vejamos que ele já me retorna uma palavra passe com 7 caracteres. pv.gp5j. Eu informar um tamanho inferior a 6, por exemplo, 7, não, desculpem, 4. Vejamos se nós temos aqui um erro, que a sua password é none, ok, já percebi. Aqui, if not size, não é if not size, mas é if not password. É password que retorna none. Ok, vejamos agora. Informar 4. Como podemos ver aqui, o tamanho da sua password precisa ser no mínimo 6 caracteres. Você informou 4. Pronto. Com isso, demos por terminado o nosso código. Tendo tido este código final, vou passar aqui devagarinho. E é isso. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de subscrever no canal e ativar o sino das notificações para os próximos vídeos. Muito obrigado e um abraço.